Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Grata por nos deixar fazer parte do seu dia com mais uma edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. Sou Simone Soares e te convido a conhecer um pouco mais sobre pessoas especiais que fazem Osasco crescer e brilhar a cada dia. Este é o segundo episódio do Você Faz Osasco Brilhar Convite. Qual a diferença? Nós trazemos queridos e queridas de outras localidades, cidades, estados. E hoje, queridos, estamos com uma convidada internacional, tá bom para você? Que tem um destaque na sua área de atuação. Nossa convidada especial atua como professora, escritora, palestrante, com mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, treinamentos corporativos e desenvolvimento de carreira. Estou falando, tenho a honra de apresentar para vocês a escritora Daniela do Lago. Bem-vinda! Ai, Que alegria! obrigada! Muito obrigada, Simone, pela abertura e pelo convite. É um prazer estar aqui. Ainda mais falando pessoal de Osasco, não só de Osasco, né? Tava claro. comentando aqui, eu tenho muitos clientes aqui em Osasco, uma série de alunos também. Então é uma honra estar aqui. Muito obrigada, viu? Por essa abertura Eu que aqui, esse agradeço. convite. Ah, né? estou muito feliz e quero já fazer aqui uma referência ao nosso amigo comum, nosso querido assessor de imprensa João Costa, que se faz presente nessa tarde linda de quinta-feira. Um abraço, meu querido, você que proporcionou esse nosso Esse encontro encontro, né? São as maravilhoso. conexões, né? Quão bacanas são as Exatamente. Ai, que conexões, né? maravilha, tá? Muito obrigada. Tá? Então, aproveito para reforçar. Se inscreva no canal, procure Você Faz Osasco Brilhar no YouTube, clique no sininho, coloque lá as notificações, faça o comentário, pode responder, inclusive, da indicação de pessoas que você gostaria de ver aqui sendo entrevistadas como hoje. Bom, agora nós vamos começar, a gente sempre começa com versículo. O lance do Lembra? versículo. Lembra que tem um versículo, então eu sempre, Esse eu tô animada. para você É, saber, né? é, Então vamos lá. eu tava comentando com a Simone que eu tenho uma. Eu nasci na igreja presbiteriana. Olha, Eu nasci na igreja presbiteriana e assim, e toda a minha vida, né? O meu avô sempre estava à frente da igreja, sempre foi à escola dominical. Eu tocava no louvor, né? que E aí, eu venho de uma maravilha! família de músicos, né? Eu sou Valeu. baterista, viu, Olha, Simone? gente, olha aí, Bruno. E aí, então, assim, a minha base toda foi da igreja presbiteriana, né? Que E depois, maravilha. na minha família, assim, a família da minha mãe da igreja católica, né? Certo. Depois, obviamente, eu conheci uma série de coisas da igreja católica, né? Sim, sim. Mas sempre a família Lago, né, é muito forte na igreja evangélica, né? Olha que maravilha. Então, eu vou dizer para você, por aquilo que eu conheci, lendo, conhecendo o teu trabalho, eu sempre oro a Deus, e Deus só falava para mim assim, Débora, 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 eu vou te contar quem foi Débora, tá? Uhum. Então, o versículo para você é, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Então, esse versículo está em Juízes 4:8. Para você que está nos assistindo, deve estar confuso, vai dizer, mas o que significa isso com a personagem Débora? A personagem Débora, ela está no livro de Juízes, é uma mulher do Velho Testamento. Uhum. E aí, se você for olhar o contexto do Antigo Testamento, as mulheres não podiam nem conversar, nem falar. Ela tem, né? Inclusive, algumas culturas, infelizmente, a mulher ainda não tem o valor devido. Não tem a voz Porém, devida, né? exato, não consegue falar, não tinha atuação. E essa mulher, Débora, gente, ela simplesmente foi levantada por Deus para ser juíza. É a única mulher, no meio de tantos juízes, a única mulher que Deus tinha comunhão com ela. E o que me chamou a atenção na Débora? A força da liderança. Por Uhum. isso que eu escolhi esse versículo para você. Olha lá se vai dar, se vai dar certo. Você vai me dizer, Simone, Tá. tem tudo a ver comigo. Então, esse versículo representa Baraque. Baraque ele tinha uma batalha para enfrentar. Como as batalhas de Davi. Então, era batalha realmente, homem a homem, com armas e tudo mais. E ele teve uma orientação. Ele foi falar com a Débora se deveria ir ou não, porque ela tinha revelações diretamente com Deus. E ela disse para ele: Eu vou. E então eu vou ler para você o versículo, que está Uhum. em Juízes Quatro. 8, 4, 8. Uhum. Ela disse:
Primeiro ele a convidou e ela respondeu: certamente irei contigo. Se você quiser saber mais, leia o livro de Juízes, tá? Certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes. Olha que interessante essa mulher, né? Você viu? Não, eu vou, mas a honra não é tua. Olha lá. Pois a mão de uma mulher, então você, mulher que está assistindo, você tem valor, viu, querida? Uma mulher, o Senhor venderá a Císara, ou seja, o seu inimigo vai ser entregue nas suas mãos através da liderança de uma De mulher. uma mulher. Tá bom para você? E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então, o final da história é, eles tiveram a vitória, o inimigo foi derrotado, e o nome dessa Legal. mulher foi registrado há mais de 2000, né, anos, está o nome dela na Na Bíblia, Bíblia. no Velho Testamento, como a única juíza que foi à frente da batalha Sabe e que Débora é o nome venceu. da minha irmã, né? Ah, não sabia! É. Olha aí, gente do céu! Que linda passagem. Tá? Obrigada. Então, para Obrigada pela você, escolha. e o que veio Da para mim liderança, né? sobre Do liderança. feminino. Isso, liderança, coragem. É, E assim, a determinação. Ela poderia ter ido ou não ter ido, mas ela disse: tudo bem, eu vou. é, Mas a honra não vai ser tua. exato. A honra é minha com É. Deus na frente. Então, querido, quando tiver um desafio, vai com Deus na frente. Lógico, primeiro peça, Uhum. né? Peça orientação e vai. Orientação. E olha, Exato. olha que palavra bonita, gente, que veio ao encontro aqui. Porque você sabe que o meu livro novo, Ah, esse que a gente vai conversar, aham. ele trata do feminino, da Olha aí, força do feminino. olha aí. E exatamente da voz. Eu recebi, assim, essa orientação. Daniela, você tem voz. Fala. Olha aí, viu? Tá vendo? Olha, muito obrigada, viu? De nada, e eu não sabia, tá, gente? A Foi. gente não sabe, a gente se conheceu hoje, né? Uhum. Olha que bonito, É, que fuerte. Eu Você gostei. gostou, É. né? Então, essa passagem, então, é especialmente para você. Então, para cada pessoa que vem até aqui, eu gosto muito de entrar em oração, de pedir que o Senhor possa estar abençoando cada um, independente que a gente não Uhum, está falando de religião ou bem, mas assim, claro. sobre fé, sobre É, comunhão, sobre carinho, sobre exatamente. cuidado. É. Então, é isso para você também, tá Ai, bom? Esse é meu obrigada. presente para você. Que presentão. Tá bom? Obrigada. Bom, então agora aqui eu vou ler então rapidamente o histórico, né, um breve histórico da Dani, porque a intenção é que ela mostre todo o trabalho, ela vai falar, ela é professora, ela é líder, coach, então ela tem várias facetas de trabalho e após isso ela vai apresentar então cada um dos seus livros. A mulher gente, rodinha no pé, você vai descobrir já já. Então, Daniela do Lago é uma coach em formação internacional em coaching e especialização para liderança pelo, vou ler, É o ICI. É ICI. isso. Você pode falar então em inglês, por favor? É International Coach Integrated. Oh, e em curso credenciado pelo ICF, É. International Coach Federation. Federation. Aí, ó, Oh, que perfeito. maravilha! Também atua com treinamentos corporativos, ministra palestras, é professora e autora das seguintes obras. Bom Senso, não sei se está na ordem da publicação, mas Não, depois você fala, tá. tá? É, Bom Senso, Daily Uhum, Shots, uhum. Feedback, Up, Despertar Profissional e o seu atual lançamento, Ela Sou Eu. Então, esse lançamento está ocorrendo no Brasil, várias cidades e também internacionalmente, né? Isso. Ah, que depois você É, vai contar a sua isso. experiência É. fora do Brasil. Então, agora eu vou projetar algumas fotos e vou passar a palavra para você, Tá tá bom? bom, tá ótimo. Então, aqui, essa tem uma primeira foto aqui. Gostaria se você já pudesse comentar um Essa sou pouquinho. eu aí, né? Alguns anos atrás, Ah, né, gente? A gente tem que dar uma renovada nessas fotos, né? ah, É interessante porque as pessoas chegam, às vezes falam assim, poxa, essa foto aqui do livro, mas é você? Eu falo, ai, gente, sou eu organizada, ah, né? Maquiada, suas fotos produzidas e tal, né? tá, sim, Mas, enfim, falando um pouquinho, né, da minha formação, eu certo, sou administradora de empresas, tá. tenho um MBA na área de marketing e o meu mestrado é na área de comportamento no trabalho. Então, nos últimos Tá, 20 anos, tudo que as pessoas vivenciam em termos do trabalho, na forma de relacionamento, aquilo que rola, sabe aquele bate-papo na hora do café? sei, Entendeu? Na área do café, é sei, exatamente a minha especialidade. Então, eu trato dessas questões comportamentais no trabalho e todos os meus livros, eles vão ao encontro dessa temática. certo, Então, sempre a minha atuação
eu sempre coloco as coisas de uma maneira muito prática. Tá. Então, o que é que a gente faz? Porque quando a gente fala, às vezes, de comportamento, o assunto é denso, ele é profundo. Eu sou pesquisadora nessa área, então eu mergulho bem. Só que assim como você comentou, né? Às vezes quando você vai falar para alguém, aí você fala, eu procuro trazer uma fala de uma maneira mais simples, sem ser simplista. Tá. E fazer o simples não é fácil. Não, Né? Não é não é. fácil. Certo. E aí, isso gera uma conexão. E as pessoas acabam entendendo mais e automaticamente replicando aquilo que foi orientado, né? Então, a ideia é essa. Sempre, eu nem sei fazer diferente. Alguma professora, né? Não Exato. sei fazer diferente. Então, essa é a didática da forma como coloco, né? Certo. Então, é isso que eu faço nesses últimos 20 Ai, que anos. maravilha. Então, ó, então vamos pensar bem. Não, muita gente, né, uma linguagem antiga falava assim, treinamento, só um treinamento, mas é mais que o treinamento, ele é Isso. além, é É, um, vamos dizer, uma formação continuada, que é mais intimista, que as pessoas têm chance de participar, de falar. Tem esse isso. momento também, não tem? Também tem Então, o compartilhar, certo. até porque as temáticas todas as quais eu ministro, elas Certo. vão além do que eu trabalho lá na empresa. Ah, Eu claro. falo, você ganha na sua casa, né, nas relações, sei lá, a forma com tua esposa, com seu marido, com seus filhos, com a sua sogra, com seus amigos, né, a comunidade com a qual você convive. Então, quando a Certo. gente fala em termos de comportamento, essas temáticas elas transitam, né? Em Com todos os lugares. Então a ideia sempre é essa. Então a pessoa leva aquele conteúdo que vai além do que eu trabalho especificamente dentro de uma organização, né? E que é claro, bacana. às vezes eu, por exemplo, eu estou fazendo um treinamento na empresa, que tem várias pessoas, mas eu faço Lógico. muito com a parte individual, né? Certo, Então, olha há aí. 20 anos, até com processos de coaching, você citou aí, eu fui uma das pioneiras que trouxe o processo de coaching no Brasil. Nos últimos Hum. 4, 5 anos, ficou feio aqui. Ah, Ai, virou piada, virou meme. Eu nem falo mais esse lance de coaching. Eu falo desenvolvimento profissional. Eu ia falar em espanhol agora, desarrollo profissional. Desenvolvimento profissional, mas assim. certo. é, mas é o processo do coaching que é seríssimo. E é uma pena que no Brasil tenha tido essa confusão, né? Mas o mercado em algum momento se ajeita. Então, quando a gente faz essas reuniões individuais, como eu tô aqui contigo, Certo. então é um momento que o executivo tem, o profissional tem, de parar um pouquinho e rever algumas coisas, sabe? Repensar o que realmente ele quer para sua carreira, né? Por que que ele faz o que ele faz? Por que que ele aguenta o que ele aguenta? Né? Certo. O que que a gente tá fazendo nesta vida? Sabe? Por que que eu tô, sei lá, girando toda a minha energia, os meus esforços para estudar isso, para desenvolver aquilo? Qual é meu talento, né? O que Certo. realmente eu preciso entregar? E se a gente analisar, a gente tá aqui para quê? Né? Você vem para aprender, crescer, avançar, para você se conhecer, entender qual é o seu real talento, né? Sabe que a Simone estava comentando comigo que ela tá numa transição de carreira, Exatamente. né? Numa transição de carreira. Ela fala, Ex- puxa vida, eu quero mergulhar. Eu sou professora há tantos anos, eu tenho essa habilidade, o talento da fala, da comunicação, da didática. Então eu vou usar isso a serviço para entregar algo. É esse o benefício do talento. A gente só consegue fazer isso quando você se conhece. Uhum. Então, o autoconhecimento é fundamental. Eu trabalho exatamente com isso, para pôr uma luz interna, para com que a pessoa consiga enxergar e aí sim poder projetar. Então, antes de a gente falar do livro, eu quero surgiu uma pergunta agora. Diga. De tanta, assim, as conversas, os atendimentos, tudo que você faz, conseguiu, aconteceu de alguém de repente falar, gente, não é nada disso que eu queria para minha vida. Claro, Sério? lógico, é. Sabe que a maior parte das pessoas acreditam que o sucesso está atrelado a um cargo. Então, por exemplo, nesses anos todos, eu tenho 5 formações nessa área do coaching. Terminei agora uma recente na Espanha, né? Que eu tô morando na Espanha e terminei uma lá, foco com inteligência emocional. Então, assim, a minha expertise é trabalhar com alta gestão. Eu dou Certo. aula disso, sou professora há 18 anos da Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de MBA, as Certo. disciplinas de liderança. Então, é o que eu vim fazer aqui, é falar desse povo. Certo. E você sabe que a maior parte dos líderes que eu já atendi, o cara, ele assumiu um cargo de diretor ou vice-presidente, alguns presidentes. Ele fala assim, CEO. Daniela, eu gastei 14, 15 anos assim, ó, focado pra sentar nessa cadeira de CEO, nessa cadeira de presidente. E quando eu cheguei,
eu vi que não era nada daquilo que eu queria. Ai, meu Deus. E é nesse momento que ele sente um vazio. Hum, E ele entende que, de repente, todo aquele esforço que ele fez durante anos, porque não é assim, gente, não existem cargos de diretores e presidentes para todos vocês. é verdade. E isso não representa o sucesso para todo mundo. E veja bem, não tem nada de errado esse cargo, hein? Tem muitas coisas bacanas. Claro, Não é a sua forma de. A gente tá falando, né? O versículo de liderar e tal. certo. O líder tem um poder muito importante, mas tem um ônus que Hum, vem junto no pacote. lógico. E as pessoas têm que entender isso. Então eu falo, não é para todo mundo. Sim. E aí vários profissionais. Muitas vezes é nesse momento que as pessoas procuram. Aí ele fala, puxa, pera, que eu Ah, preciso rever, porque até então eu tô fazendo uma série de coisas que não me preencheram, não me Ele achou que sim, fosse trazer satisfação, plenitude, tá. grandeza, e talvez trouxesse para um outro alguém. E quantas vezes a gente vê um outro alguém batalhando por uma coisa e tal, a gente fala, ah, então o sucesso é isso, o segredo é esse. E aí você faz igual, só que aquilo tem significado para aquela pessoa e não para você. Então, assim, Ah, isso acontece muitíssimo. Da mesma forma, o contrário também, viu? Tem pessoas que falam assim, chegam para fazer um processo comigo, certo. falam assim, Daniela, porque eu quero é mudar de profissão. Eu que não aguento mais essa empresa, estou por aqui com o meu chefe e Sei, tal, aham. enfim. A pessoa tem certeza que a grande virada da vida dela está em mudar de trabalho daquela empresa. E quando a gente vai fazendo, eu tenho um ferramental importante para a pessoa se conhecer e ela entender, ela fala, puxa, ali ela vê que ela tá na empresa certa, ela só precisa mudar, ó, a lupa do que ela. Olha, E aí, isso é maravilhoso, porque ela não tomou uma decisão que ela poderia se arrepender depois. exato. Então, eu já vivenciei, imagina, Simone, quase que 800 pessoas nesses 20 anos que eu estou nessa profissão, sentaram assim como você tá, frente a frente. Então, assim, são muitos profissionais, né? Então, cada encontro que a gente vai é uma aliança, é uma conexão que a gente gera, porque a gente trata muito essas questões de vida mesmo. As pessoas tomam decisões Muito importante. muito importantes. E às vezes são decisões que não dá para você reverter, nem tudo dá pra gente reverter. É isso que eu ia falar. De repente você chegou num ponto, É. você tem compromissos, inclusive financeiros, Claro, porque é, conforme você ganha um é X, isso você tem mesmo, é, determinados compromissos. Eu estou é falando isso besteira, mesmo. não é? Não, corretíssimo. E à medida que a sua É, idade cronológica avança, meu bem, exato, as exato. responsabilidades também. Então, Então, fica. Por isso que, mais uma vez, a gente tem que fazer as coisas com bom planejamento. tá. Sabe que eu quero morrer com esse povo da internet que chega e fala assim: você pode tudo. Eu falo, não pode, não. Cuidado com esse Calma tudo, lá, cuidado, exatamente. Calma, que a gente tem que checar o teu cenário, Tá, entende? As suas condições, sabe? certo, É o que lhe compõe, né? A bagagem que você tem, porque não é uma receita de bolo. certo. Então, por isso que é importante, muitas vezes, um profissional qualificado, gabaritado, para juntos a gente definir o melhor caminho. E A gente trata de vida, avaliar, claro. porque você tem toda a questão. Então, vamos lá, família, questão econômica, localização, espaço geográfico. Isso. De repente, quer dizer, chutei o balde e estou indo embora. Oi? Exato. Não Não é assim. posso? Não é assim. É. Então, mas Não tá é vendo, assim. gente? Tudo tem É. planejamento. Não é tão simples assim. Ah, eu É, faço o que eu quero. E às vezes você até tem as condições, mas muitas vezes aquilo, sei lá, não é o seu talento principal. O seu talento é outro. certo, Às vezes você tem uma admiração por um alguém que faz tá. um tipo de trabalho, mas você não tem aquele talento. O seu talento é outro. Então, vamos validar aquilo, né? Como é que você pode também contribuir isso para a sociedade, né? Aquilo que a sociedade está precisando naquele momento para poder te entregar o retorno. Então, tem uma sucessão de fatores aí. Não Ah, não é uma conta muito simples de resolver. com certeza. E a mudança de vida e com todo o seu entorno. É, Você vai exato. mexer com o entorno. Você não é sozinho no mundo. Se você tem filhos, sabe? Então, Você sabe que esses dias eu estava com uma executiva que ela foi transferida, ó, a empresa é uma empresa sueca e ela conseguiu uma vaga para ser expatriada e tal. Foi uma baita de uma promoção muito legal. tá, E a empresa me contrata para eu fazer esse filtro com um executivo. certo. E conversando com ela,
E aí eu converso de vários temas. E uma das coisas que eu começo falando, como está a sua vida financeira? Como você lida com dinheiro? Vamos falar de grana, Então, ó, gente, né? presta atenção. Vamos lá. Vamos falar de dinheiro. Qual que é a sua relação com o dinheiro? Porque as pessoas têm. No Brasil, as pessoas não falam muito de dinheiro. Todo Não mundo tem tem, uma fantasia. não tem Ah, educação eu quero. financeira. Exato. O que é uma pena. É. O que é uma pena. Deveria ter desde a infância, né? Se você que está Felizmente. assistindo aí a gente, se eu te perguntasse assim, quanto que você faz por mês de grana e você se sente constrangido, tem um monte de crença de dinheiro, que a gente tem que olhar isso, porque o dinheiro é uma ferramenta. Assim como eu Certo. pego um celular e Sim. poderia falar para você, olha, meu celular é um modelo tal, não sei o quê, paguei quanto, eu falo, tem tal comando, Funções, função, não sei o certo. quê, porque é uma ferramenta. A grana também é uma ferramenta, né? E, bom, enfim, resumo da obra falando dessa executiva. E aí, ela tinha muita dívida. Aqui, ela pagava tudo no cartão de crédito parcelado. Meu Deus. Então, aí eu falei, escuta, você sabe que na Suécia não existe essa história, eu vou parcelar um sapato, uma compra. Não existe isso. Tudo você paga em cash, né? O europeu é assim, né? O americano é assim. Então, eu falei, é diferente, você precisa mudar esse conceito. A gente Tá. precisa fazer um caixa primeiro, porque você vai chegar lá, você quer comprar uma televisão, uma geladeira para sua casa, a cama do seu quarto para o seu filho e tal. Você não vai poder comprar tudo e pagar tudo parcelado. Não, você vai levar uma coisa por vez, porque você tem uma verba para fazer isso. Então, precisou ali da gente conversar, e olha que interessante. E a gente decidiu por postergar, A transferência. porque senão ela ia se lascar. Tá. A bênção ia virar uma maldição. Pensando bem Exato, assim, né? exato. Ué, não Porque eu tá falo, pô, preparada, né? falei, você não tem, pelo contrário, você tem dívida, a gente precisa quitar esse negócio e começar a fazer um caixa para você se programar. E você vê, isso não tinha nada a ver com a competência dela, não tinha nada a ver com a oportunidade que a empresa tinha dado, que a empresa deu referente aos bons resultados que ela traz, claro. Agora, por um comportamento, Olha, né, cultural, olha da aí. forma como a gente vive aqui do Brasil, Certo. ela dançou naquele momento de Tá. ir em virtude disso. Então, é disso que trata o processo Certo. também. Então, tem de tudo, tem de E um tudo. olhar profundo, é. profundo. É mesmo, ver uma lupa que passa assim, minuciosa, Aí né? tem hora, e essa lupa tem hora que dói, né? É um confronto com você mesmo, né? É verdade, mas é bom, Sim, é crescimento. mas é bom. Mas crescer dói, É. como eu sempre falo pro meu filho. Crescer dói, é verdade. Porque eu falei, Você, se fosse fácil, você teria feito autoconhecimento. sozinho. Exato, autoconhecimento é. É, Muita gente foge porque não quer ver dentro de si aquilo que precisa, as exato. orientações, mudar talvez uma postura, a forma de olhar o E sabe mundo. que o fato de não olhar não indica que aquilo vai desaparecer. É Você lógico vai que ter não que vai. enfrentar. Você vai Você, ter que, em uma algum hora ele vai te momento, achar. em algum momento você vai ter que olhar. Vai. Então eu falo, olha logo, vai. É melhor. Resolve logo. Vamos. Acaba logo. Bom, então, ó, eu sei que daqui a pouquinho a gente já vai começar a contagem regressiva, mas eu queria que você falasse da tua produção também literária. E Ai, aí, para legal. cada livro, você vai Então vamos. contando, tá bom? Então, A esse gente vai de acordo com primeiro. as fotos aí? Isso, Bom, isso. esse é meu quarto livro, que é o Daily Olha aí. Shots, Olha né? aí. Eu vou te dar, eu vou presentear você com todos eles, Ai, viu? gente, que honra! Muito E- Ai, obrigada. vai, é um prazer. Olha, Ah, o Daily Shots, ele funciona como uma devocional. olha que Então, maravilha. todos os dias você abre, então tem lá a data, ela tem uma pergunta, uma provocação, uma reflexão e um texto curtinho. Certo, E eu busquei trazer inspirações para o trabalho. Então, o foco, lógico, é sempre carreira, certo. né? Então, você abre todos os dias e tal, tem uma pergunta, uma provocaçãozinha, Ah, uma reflexão bem curtinha. É literal, como uma devocional. Mas o foco é na carreira. na Sabe que na carreira. pandemia foi um dos livros que mais vendeu, né, de todos eles, porque as pessoas estavam precisando de uma palavra. O poder de uma palavra, Tem que pensar bem, né? O que vai né? falar. Pensa bem o que vai. Porque É. a palavra tua escrita, ela é como o programa aqui. A gente falando, embora gravado, mas não importa. O que for falado aqui, ela vai Ela percorrer. ecoa. Você E a gente deixou, não ela sabe quem não chega. é mais teu. Sabe que durante muito tempo eu, como professora, falava, gente, mas o que que eu entrego?
É, né? O que eu entrego para o meu público e tal? Eu falei, muita coisa, exato. Às muita vezes, coisa. muitas pessoas chegavam para mim ou me escrevem e falavam assim, Daniela, você me falou um negócio. Eu falo, ai, Deus, que foi que eu disse? Que foi que eu falei? E às vezes você nem sabe, mas você disse algo que funcionou como uma mão forte para alguém. O poder que uma palavra tem, Uhum, né? Que ela pode te levantar no sim, momento que você não tá legal, ou ela pode te derrubar. exato. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz. Então eu escolhi muito bem, assim, as palavras para ser Certo. no sentido de uma inspiração, né? Olha. Para o trabalho. Então, se você quiser, você deixa aqui no podcast. Aí todo Ah, dia, todo mundo abre, é né? Vai verdade, ler. olha, uma Então, é uma dica. dica. Coloca no dia e Muito bom. tal. É verdade. E Ai, aí, muito obrigada, Dani. Vamos lá, então, agora para o próximo. Aqui Ah, você esse a tá. gente tem um conjunto. Então, eu vou começar do primeiro. O meu primeiro livro Tá, chama Despertar Profissional. certo. E eu usei esse verbo despertar, porque não é que as pessoas estavam, ou início e tal. Muitas vezes a gente anda no piloto automático, né? Já aconteceu, às vezes você tá num sono profundo e aí toca o despertador e você se assusta e o coração Sei, acelera. acelera e tal, né? É o wake up call que eu chamo, né? Certo. Ah, Então, é o acordar mesmo para aqui. Então, eu usei esse verbo despertar, ele tem dicas de comportamento. Então, ele começa assim, como é que eu faço um currículo, como é que eu busco um trabalho. certo. Aí tem até o momento, estou trabalhando, como é que eu peço um aumento para o meu chefe? É hora de eu Hum, mudar de trabalho ou não? São os dilemas que a gente enfrenta no decorrer da nossa vida profissional. certo, Até o final, o momento fui demitido, o que eu faço? Ou, sei lá, um período sabático, transição de carreira. certo. Então, assim, ele aborda essa linha do tempo que todos nós passamos. Então, é um despertar profissional para os despertos das pessoas entenderem que são as fases que a gente vive, né? Sim, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. É Ué, maravilhoso. É saber. sensacional. Ai, que bacana, E esse foi meu primeiro maravilhoso. livro. Sabe que o primeiro livro eu demorei 7 anos para finalizar? Esse. Olha, Já os gente, outros, aí você vai pegando, sei lá, prática, ou eu fui ficando menos crítica. com você mesmo? Comigo. E aí o negócio já É, foi. e começou a fluir. Então, Foi já que a fluir. gente está falando de despertar profissional, vou aproveitar e vou uma perguntinha que eu deixei aqui, ó. Hum, Como você começou então? hum, Eu quero olha, saber, e todo é. mundo deve querer saber também, né? Como Olha, começou a tua trajetória? eu trabalho desde os 15 anos de idade, né? Certo. Sabe que meu primeiro trabalho, eu fui recepcionista Olha numa aí. locadora de vídeo. Gente, isso Ah! nem existe mais, Ai, tá? amava, adorava todo final de Não semana, é você ia na maravilhoso. sexta-feira, alugava uma Isso, fita e devolvia, incrível. tinha que Eu pegava logo entregar 5, ó. rebobinada. Eu era É. aquela pessoa que checava se você tinha rebobinado ou não. Ah, eu pegava 5 de uma vez, promoção, É tão final de maravilhoso, porque se semana. você tem menos do que, sei lá, 25 anos, 30 anos, você não É, sabe nem o que é isso, não sabe, gente. né? Desculpa aí que vocês não, É, não pegaram essa parte maravilhosa. mas procurem pra você É, saber o que era. isso. Então eu trabalho Que é desde voltar a fita, gente. Aí você vai descobrir voltar o a que é voltar a fita. fita. É. E tem outras expressões, cair a ficha, né? Da mesma forma Isso, que usavam orelhão, enfim, né? exato. Isso denuncia a idade. E aí, é, depois, na sequência, né? Aí eu venho de uma família pobre, né? Não Certo. tinha condição. Então, eu trabalho. O meu pai, obviamente, o que ele pôde entregar pra gente em termos de educação, ele falou: vamos Sim. embora e tal. E foi maravilhoso. E a faculdade eu precisei fazer. E olha que interessante, o primeiro ano de faculdade. Eu paguei vendendo trufa. Eu sou uma cozinheira. Aprendi com Olha, a minha mãe é uma cozinheira, ó, de mão cheia. olha aí, E você vê, coisas são heranças herdadas, né? que maravilha. E E não é demérito. Gente, olha o exemplo. Pagou a faculdade vendendo trufa. Oi, que você está esperando, meu bem? é, Levanta do você sofá e sabe que vai. até hoje eu sinto o cheiro. Eu amo chocolate, né? Ah, Fazia trufa para vender, vendia bastante, paguei minha faculdade, né? E aí, até hoje, quando eu sinto o cheiro de chocolate derretido, me dá um arrepio. De tanta trufa que eu fiz. Na sequência, e aí eu me formei em administração, porque logo no segundo ano eu fui uma excelente aluna, ganhei bolsa
na Olha, faculdade. E aí começou a minha vida profissional, né? certo. Logo eu arrumei um estágio numa empresa. E lá atrás, o meu pai tinha proporcionado que eu estudasse inglês. Olha, E aí foi exatamente por causa do inglês que eu, aos 17, eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos, certo. eu já consegui um estágio numa grande multinacional, por causa do inglês que eu fiz lá atrás. Olha. Então, meu pai falou assim: o que você deve seguir na sua vida é através da educação. Ah, com certeza. E até hoje eu falo isso, gente. Eu estou para ver quem é que cresce sem ter educação. Uhum. Eu atendo uma série de executivos que não têm sequer uma educação acadêmica, porém, eles valorizam demais a educação e jamais recomendaria que seus filhos não tivessem acesso à educação. Olha E lá. hoje eles pagam caro para profissionais como eu para acessar, porque ele fala: puxa, eu não tenho segundo grau, eu preciso estudar e tal. Então, assim, que civilização cresce se não através do estudo? E eu sempre valorizei muito, eu fui por esse caminho. Certo. E logo na sequência, aí eu comecei numa multinacional, na sequência, terminei minha faculdade, eu consegui uma vaga de trainee, que na Hum, época, ser trainee era muito difícil, sim. né? Era muito concorrido. E como trainee nessa grande multinacional, a empresa permitiu com que eu fosse viajar, eu fui viajar para o exterior, Olha que né? maravilha, que Eu fui oportunidade, hein? estudar fora, Ai, né? que bênção. Então, assim, coisas às quais que com a minha grana eu jamais teria acesso. Olha que legal você estar, às vezes, numa empresa que te proporciona isso, né? Então, ela me trouxe essa visão de mundo que eu só conhecia lendo alguma coisa, mas aí eu pude experimentar. E isso Maravilha. trouxe uma bagagem. Claro, Então, aí você vai, conhece outro alguém e tal, e assim sim. começou. E na sequência, e depois, quando eu fiz a minha pós-graduação em marketing, porque eu estava trabalhando nessa área, foi que depois eu falei, puxa, mas a empresa é maravilhosa, eu amo isso aqui e tal, mas eu não me sentia plena e feliz. Eu falei, tá faltando alguma coisa, tá Olha faltando aí. alguma coisa. E aí, olha que louco, faz tempo que eu não conto essa história, viu? E eu tava lendo a revista Você S.A. Lembra Certo. dessa revista, né? Lembro, Gente, na lembro. época que revista era assim, a Ah, que gente virava as maravilha. páginas da Ah, revista. que prazer, incrível. E aí estava escrito assim, uma chamada na revista: se você foi trainee, entre no site e nos conte como foi sua experiência. E eu tinha sido trainee, fui morar fora nos Estados Unidos para estudar, Certo, voltei para a empresa e eu voltei cheia de garra, uma jovem querendo colocar, traduzir para aquela empresa, enfim, o que eu tinha aprendido. certo. E como toda empresa, você tem ali as pessoas, né, que falam assim, calma, pera, né? Nem tudo dá para você fazer na velocidade que é, e é mesmo, é. A gente precisa dessa troca, dessa diversidade. E aí eu falava, gente, como pode? A empresa pagou isso para mim, eu quero retribuir. E eu tava tão nervosona. Eu escrevi uma redação. Foi meu primeiro artigo. Eu nem Olha, sabia, eu escrevi uma redação, certo. né? E eu coloquei que realmente a empresa tinha sido maravilhosa, Hum, que eu era super grata, mas que eu não tinha espaço naquele ambiente para hum, colocar tá, o que eu tinha aprendido. certo. Bom, enfim, mandei a redação. Na semana seguinte, o editor-chefe da revista do CSA me ligou. Falou, Daniela, nós amamos a sua redação. Queremos fazer algo mais. Queremos fazer uma matéria com você. Você Olha. topa? Eu falei, topo. E aí, Gente, que eu fui para incrível. fazer uma entrevista. Eles tiraram uma foto minha. Olha E aí. aí fizeram uma entrevista, foi muito legal. E eu falei pra ele, e o título da matéria, porque eu não saí na capa da revista, eu fui capa de revista anos depois. Mas naquela revista saiu só no rodapé, assim, mas dentro da revista tinha minha foto. E o tema era assim: A Dura Vida de uma Ex-Trainee. E Olha. ali contava, lógico que eles preservaram o nome da empresa, mas contava o quanto que eu estava agradecida por aquela empresa, mas que aquele todo treinamento eu sentia que eu não tinha espaço para aquilo, Tá. né? E aí foi muito interessante. E nessa época, de presente, porque a revista foi um sucesso de vendas, eles me deram de presente um processo de coaching. E Olha eu que fui uma maravilha. coach. Na época eu nem sabia O o que isso que era? significava. Eu tinha 23 anos, né? Olha. Porque eu tinha acabado a faculdade, exatamente. E aí fui trainee.
e tal, 23 para 24 anos, né? Com 24 eu pedi demissão. E aí foi que eu passei por um processo de coaching. Certo. E aí, na época, e aí eu vi que o que eu queria era trabalhar com pessoas, Olha aí. tá à frente. Aí eu falei, puxa, eu preciso estudar. Aí eu fui fazer meu mestrado Certo. na área de comportamento, Certo. mas eu tinha planejado e me programado lá no processo do coaching. Eu me programei, ó, Até financeiramente, para poder para fazer as conseguir pedir viagens. demissão, para Tá, conseguir estudar, certo. pagar o meu mestrado e Hum, recomeçar, certo. né? Então, E aí foi isso. E desde então foi a melhor escolha olha que eu aí. tomei, mergulhando nessa. E nenhum conhecimento é perdido. O fato de eu ter feito o MBA em marketing me ajuda muito, Claro, né, na minha atuação como certo. profissional na área de gestão de pessoas, né? Então eu aplico o que eu estudei, né? Claro, com Então, certeza. é isso. Mas, Hum. mas o começo foi exatamente assim. Aí, Ah, aí é impressionante. Quando você atrela o seu real talento com o que a sociedade naquele momento está precisando, as coisas fluem, ó, numa facilidade. e outra, você está fazendo porque você ama, porque a gente chama também um talento, uma vocação até, e você descobriu, você teve essa coragem de dizer, É, não estou mais cabendo aqui. é. Você estava falando, eu me encontrei numa situação assim, não vou comentar, mas um pouquinho nessa situação. Então chegou um momento que eu falei, gente, não consigo mais voar aqui. Eu estou Isso, muito fechada e eu quero crescer, eu quero isso, ampliar, eu E às quero vezes fazer, acontece, falar com pessoas, projetos e tudo mais, e você vai é. sendo abafada. E eu entrei num processo doentio. Eu sofri um infarto, eu É tive estresse mesmo. por conta dessa situação tóxica dentro do O ambiente corpo fala, hein? de trabalho, exato. E aí assim, acontecendo muitas coisas ruins. A perda do meu pai, taraná, relacionamento quebrado e tudo junto. Mas essa parte do trabalho aí foi quando deu aí pânico, enfim, tudo. Exato, E aí então, aí já foi um recomeçar. Poxa, Foi um recomeçar. Aí eu fui trabalhar na universidade e depois da pandemia veio o convite para começar a fazer o podcast, que eu tá. nunca tinha feito, nada, e veio de repente um convite do meu querido Roberto Carlos. Beijo, amado. Ele viu em mim algo que eu não vi. Aham. Falou, Simone, você fala bem, você É tem. claro, Vai fazer o é, podcast, vai falar, é. escolhe o seu tema e tal, e pronto. Aí, de repente, eu falei, gente, agora. Aí eu vou falar a palavra-chave: liberdade. É. Liberdade. Então, aqui a gente faz o que a gente quer, convida o que a gente quer, o programa, o roteiro eu que monto, as Isso, pessoas e eu faço o fala, e contato. tem, é E, livre exato, pra. gente. Aí eu falei, É. puxa, Mas isso é um valor exato. enfim, para você, para mim também, é o Olha, meu valor número um. É muito importante, relevante, né? Mas olha só, no seu caso, você vê, quando a gente não é um caminho que não é mais para você, se você não é, para rever e olhar, o corpo fala. exato. E ainda bem que E as coisas. Deus me deu uma nova chance. O Que eu corpo poderia ter ido embora. fala, exatamente, o corpo fala, é o coração que para, são crises de ansiedade e Uhum, tal. Começa a entender, a ler os sinais. sim, E aí você vê, e aí quando a gente não toma as decisões que tem que tomar, o mundo gira e te coloca exatamente onde você tem que estar, da forma como for. Então, que bom que você tá aqui. graças a Deus eu consegui. Eu tive, há tempo, eu levei um susto, lógico, né? Foi um baque. Eu tinha um ritmo muito grande de trabalho, era muito assim, requisitada, tinha muita gente para estar coordenando, É, né? Então, amava o que eu fazia, só que claro. estava um pouco Mas chegou a fase, além. terminou aquela Exato, fase. exato. E aí foi Chegou aquela duro. fase, o ciclo É, finalizou e tá eu bom. tinha ligação É. assim, tenho até hoje, formador de Com. professores, eles me encontram, me beijam, Simone, que saudade, ai, eu Ah, te amo. então. Tá lá. Falei, gente, eu também amo vocês, mas agora eu tô numa fase Uma fase diferente. Aí eu tô, nossa, mas diferente. seu cabelo até cresceu. Eu falei, gente, sério, É, o então. estresse não deixa nem a unha crescer, nem o cabelo. Uma coisa incrível, né? A mulher afeta tudo. E a turma falou, se cabelo é seu, eu falei, amada, é meu. É. De alegria, o cabelo da alegria. A turma, oi, como é que é isso? Eu falei, Só Que quem, bom quem aí, ó. vive é que sabe dizer É, o que passou e eu tô aqui. Então, esse programa, na verdade, é uma comemoração à nova fase, a nova vamos dizer. fase. É, É. Que nova fase, bom, muito que bom. feliz. Que Ai, eu tô tão legal. feliz, gente. É. Que pena que vai acabar, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Próxima foto, essa aqui, então você já Ah, não, do falou. despertar. É, aí falta. Isso, Era aquela outra foto lá tinha, lá o Up. O isso. Up, vou falar. É meu segundo livro.
Tá. Ele tem 50 dicas para decolar na carreira. Então, Tá. ele tem 10 dicas só para quem tem início de carreira. 10 dicas só para mulheres, só para mulheres no trabalho. Ah, Então, para mulherada né? aí, 10 dicas para quem tem um cargo de liderança e Tá, 20 dicas para quem quer dar um up, uma guinada, né? certo. Então, você pode ler em qualquer ordem e qualquer sequência. Esse livro é muito vendido. Os líderes, eles compram esse livro e a cada semana, o ano ele tem 56 semanas. Então, tem 50 dicas, a cada semana ele pega um capítulo. E aí ele Olha que debate interessante. com a equipe, ele vira um tema para falar com a galera e tal. Como se Então, fosse uma reunião semanal, por exemplo. exato. Ah, o começo da É, semana, vamos fazer uma reflexão aqui é junto. isso Olha, mesmo. meu Ele Deus, é o up. gente, olha que maravilhoso. Vamos para o próximo livro, então. Acho que não tem a foto aqui. São várias outras fotos que tem É. aí. Sei lá que fotos são essas. Ótimas fotos aí, é. Tem o meu terceiro Tá. livro, que é o Feedback, e não tá aqui, porque eu cheguei no Brasil, pedi para minha editora, mas ele tá esgotado, né? É um dos Olha, livros que eu mais vendo no Brasil. Ele é o Feedback, ele tem uma metodologia em tá. 10 passos, é uma receita eficaz em 10 passos. Então, são 10 passos para você falar comigo, para você fazer uma crítica. Como é que eu falo Tá, com alguém para ser bem compreendido, né? certo. É difícil, Então, hein? você sabe que eu tenho um workshop dele que dura 4 horas, também é meu carro-chefe. É o que eu venho também, todas as vezes que eu venho para o Brasil, é o que eu faço nas empresas, porque todo mundo precisa, né? Como é que eu falo quando o negócio, ó, tá ruim, né? Como quando as coisas não vão bem, porque eu preciso continuar aquele relacionamento. Eu não posso quebrar e cortar aquela relação. Então tem um jeitinho de falar, né? E é Certo. isso que eu treino, treino, treino. E o livro traz essas questões práticas. É o meu livro mais, assim, eu chamo mais pragmático, porque ele é um how-to, sabe? Assim, ele é cartesiano. Certo. Então, é porque tem uma metodologia. Como é que eu consigo? É um passo a passo mesmo. Então, uma receitinha. Eu coloquei numa receita, né? Já Olha. que eu amo cozinhar, Ah, eu pus isso numa receita. Como é que eu faço uma crítica? Então, esse eu não trouxe porque eu não tenho ele em mãos, tá? certo. O meu quinto livro é do bom senso. Bom senso na vida e no trabalho. Todo mundo acha que tem bom senso, né? É. E sempre o que falta é no outro, É, né? É o outro que não tem bom senso e tal. certo. Todo mundo acha que tem. E esse livro trata disso. Então, logo depois da pandemia, eu recebia muitas. As pessoas ficaram esquisitas, né? Ah, Muita gente ficou bem doida, sim, né? é. E aí, principalmente no trabalho, as pessoas falam assim: eu não acredito que a pessoa está se comportando assim. E aí começaram as reuniões online. E aí Certo. falava assim: poxa, essa pessoa está trabalhando, mas ela trabalha o quê? De pijama? E ela não abre a câmera? É, tudo E isso. ela, sabe? E aí, Tudo pera, isso. mas o que está acontecendo aqui? Entende? E aí eu me vi numa situação discutindo com um monte de outros profissionais coisas que eram tidas como básico, mas que Olha, não são. Não são, entendeu? O simples não é fácil, não é fácil fazer o simples. Então a gente precisa, o básico precisa ser dito. O óbvio não existe. Existe depois, só que você sabe. Aí tá, vira óbvio, antes disso não tem. certo. Então esse livro traz 42 situações. Eu chamo situações pinga-fogo, Ai, gente. meu Deus. Situações pinga-fogo no trabalho Ai, meu e que Deus. geram essa discussão. As pessoas falam assim: ai, bom senso, Daniela, bom senso é relativo. Eu falo: não é relativo. O bom senso tem a ver com aquilo que é melhor para o coletivo. Não Certo, necessariamente, às vezes, é melhor para você. tá, Às vezes, o que é melhor para mim é, sei lá, agir de um jeito. Porém, para o todo, para essa comunidade, para essa certo. empresa, Como o devo? melhor é assim, então eu vou agir de um jeito que eu talvez não gostaria, Tá, porém, ele é melhor para o coletivo. Isso é ter bom senso. E eu certo. criei um teste. E esse Hum. livro tem um teste que indica se você tem ou não tem bom Ai, meu senso. Deus, e o resultado depois, Jesus? Não pode mentir, Isso, né? né? Não Exatamente, pode tá lá. mentir. Ah, Mas aí o resultado, cada um tem um QR Code, tem o teste, você pode fazer tanto manual como você faz o online, né? olha, E aí tem essas 42 situações. Eu tenho feito muitas palestras, principalmente agora, né, com o retorno. Tem muitas empresas querendo voltar 100% presencial. E sabe por certo. quê? Porque tem muita gente se comportando de maneira esquisita. Tá faltando bom senso. Tá
faltando bom senso. E aí as empresas falam assim, então eu não. Porque, gente, é maravilhoso você ter trabalhar de maneira híbrida, é a liberdade. Então, eu gosto, assim, sei lá, 2, 3 dias em casa e 2 dias no trabalho. Também não dá Certo. pra ficar 100% home office. Por quê? Porque a gente precisa, ó, do convívio para eu gerar inovação. As empresas estão perdendo na parte de inovação quando a gente não reúne. Então, eu preciso que as pessoas estejam na empresa pelo menos 2 dias ou 3 dias na semana. E os outros 2, ó, toca o pau para trabalhar em casa. Porque às Certo. vezes em casa você trabalha muito mais. E vamos combinar, às vezes a mesa de trabalho é um local de interrupção. Todo mundo, a todo momento chega para te interromper. Eu falo, então eu não quero Exato. você lá, eu quero você na sua casa, trabalhando, desenrolando as coisas, tirando. Só que assim, eu preciso deste equilíbrio. E pela falta de bom senso, muitas empresas estão voltando 100% presencial. Então, cabe aí a cada um olhar para si mesmo e checar, falar, puxa, o que eu tenho feito para contribuir para isso, sabe? Como? Ah, todo mundo faz. E daí, se não é todo mundo, Exato. né? Exato. Entendeu? Qual é a É. minha contribuição? Isso, com a tua parcela de Tá, responsabilidade nisso. exato. Qual a minha missão? É. Dentro daquele período, para aquele local específico, para aquele público. Então, eu tenho que Exato. pensar É. tudo isso. Claro. É. Afinal de contas, É é isso trabalho, é mesmo. minha É. remuneração. Eu estou recebendo para isso. Então, gente, né? Vamos É pensar. isso mesmo. E aí eu Vamos trago pensar. essas definições, sabe? Eu coloquei no fluxograma, como prof que sou, né, dessa maneira de dar o que é Ah, ética, o que é certo. moral, Tá, onde entra o bom senso nisso, né? Por que que a gente fala de bom senso e não é uma lei, é uma regra, tá. entendeu? Então, o bom senso, ele antecede a isso. Quando as pessoas acabam não tendo bom senso, aí precisa de lei. Ah, pois Aí é. tem que ter uma lei. Então você vai levar uma multa se você não, sei lá, Exato. não fizer barulho, se você fizer barulho depois das 10, se você, sei lá, Certo, entendeu? Aí vira regra, vira lei, e aí tem a ver com a moralidade daquele local, né? certo, A ética tem a ver com o que é certo ou errado em termos de princípios e ela é universal. A moralidade, ela muda de país para país, né? certo. E o bom senso, ele antecede, ele em paralelo a isso tudo. Então, eu demonstro isso. Então, é um debate muito legal. E eu trago essas questões. São cases reais, hein, gente? Reais. Reais, reais. Então, Gente. os que eu mais recebi, os que eu mais debati nos anos. Imagina, já tem 5 anos de pandemia, mas os primeiros anos foi quando esse livro ficou pronto. Eu falei, não, preciso colocar isso num livro. Não. E aí veio o bom senso. Aqui a gente fala de Ah, vestimenta, olha. né? As pessoas acabam confundindo muitas vezes o respeito com a própria diversidade com eu posso fazer o que eu quero. Tá, Não é assim, exato. né? Então, cada empresa tem uma regra, né? Lógico. Quando eu falo, por exemplo, de roupa, né? Uma temática que eu coloco bastante aí. Então, eu falo assim, se você vê a roupa comunica, tudo comunica, Certo. né? Eu tô aqui no seu podcast, eu preciso colocar uma roupa, ela é adequada ao ambiente. Eu não viria aqui de biquíni. Certo. Entende? De biquíni eu vou pra praia. É o código Exato. que indica que eu estou indo pra praia, né? Certo. Se eu tô aqui com um vestido de noiva, entendeu? Vestido de noiva é um casório, não é aqui, entende? Então, cada ambiente requer um código de conduta, de vestimenta. Então, quando a gente entende isso, isso difere do que eu chamo. Ah, mas é isso, você está infringindo a minha liberdade. Eu falo, não, não. Aquele ambiente que dita as regras. Então, se você está numa empresa em que a cultura daquela empresa, todo mundo precisa usar roupa social, Tá. se você quer trabalhar nessa empresa, Precisa acompanhar. você vai, você vai vestir roupa social. Exato. Exato. Eu tenho empresas que não aceitam tatuagens. Sim, Por quê? verdade. Porque, enfim, uai, isso é um preconceito. Eu tenho várias assim, mas se eu quero trabalhar numa empresa dessa parte, eu vou cobrir, entende? Certo. Então, assim, a gente tem que olhar isso com mais respeito. Assim como tem empresas que priorizam promover pessoas de certa religião. Olha. Tem empresas judaicas, por exemplo. Fala, então aqui é promovido quem é judeu. Certo. Então, se você trabalha numa empresa dessa e não é judeu, Então, desculpa, não é lá que você será promovido. exato. Entende? O problema não é a empresa, muitas vezes é você que está no lugar errado. Tá.
E precisa. Então, da gente buscar. Então, se para você é muito relevante, importante trabalhar de chinelo, Tá. né? Então, você tem que buscar uma empresa cujo código de conduta esteja alinhado e atrelado ao que você valoriza. É, Aí, porque aí você você vai é um super bem. ambiente coloquial, posse de bermuda. Exato, é. Aí ficou muito em voga na época um dos modelos que você está falando, o prédio da Google, que muita gente, os meninos, os programadores, tem lá o espaço relax, o espaço para jogar o videogame, tem um espaço para eles, porque quando eles estão, vamos dizer, no ócio criativo, eles têm a capacidade de produzir Isso, mais. é. Então, mas aí, então, é um perfil de Aham. pessoas que tem aquela forma que você falou da regra de conduta, o modo de Exato, e vestir e busca esse tal, tipo de ambiente. Olha, exatamente. mas eu vou contar um negócio pra vocês, É, hein? Olha, as empresas que têm esses locais assim, é uma sala de descompressão. é Ou isso, é uma. Aqui a galera pode sentar e relaxar e jogar um é, videogame tá, e não sei o quê. é, As empresas que mais têm isso são as que menos é. dão a oportunidade da pessoa usar. Ah, é? Ah, Opa! Opa, a pessoa acha que vai chegar lá, eu vou ficar jogando. Vai não, meu bem. As metas são tão ferrenhas que tá. sequer a pessoa tem tempo para estar lá. Então, se liga. É, cuidado, gente, com as armadilhas Se que estão liga. inclusas, né? Tá. Não existe almoço grátis. É, né? Essa é uma realidade. Não existe almoço grátis. Então, toda e qualquer empresa, a empresa não é salvo se você trabalha numa instituição filantrópica, Tá. entendeu? Aí Numa sim. ONG e Certo, o tal. terceiro Mas a setor, né? empresa Tá. visa lucro. Essa Sim. é a concepção de uma organização. Qualquer empresa que não valoriza e não foca nisso, não é uma empresa. É uma família, sei lá, é qualquer outra coisa. Tá. Entende? Então, assim, existe uma troca. A empresa entrega para mim Tá. algo que eu queira, Certo. através de grana, reconhecimento, satisfação, poder, sei lá qual foi a troca que você fez. E você entrega para a empresa algo. Certo. Isso é uma troca. Entendi. Entende? Então, isso, gente, isso não significa que tenha que ser um ambiente ruim. Claro que Lógico. não. Isso não significa que tenha que ser desagradável. Pelo contrário. Não, que tenha assédio, que Agora, tenha. exato. Agora a gente precisa entender o nosso papel e a nossa responsabilidade. Sim, com certeza. Bom, agora vamos para o último, que daqui a pouco a gente já está Ai, encerrando. meu Deus, o tempo voa. É. Bom, esse é para o lançamento, Este então. livro, em primeira mão, Ah, eu trago para você, porque ele ainda não está disponível para venda aqui no Brasil. Ele bom, primeiro gente, será que disponibilizado na honra. Espanha, É né? É meu mesmo. primeiro livro internacional. Não Olha, é gente. legal? Ai, Aí eu me que torno uma honra. escritora internacional. Ai, Sensacional. O maravilha. título em espanhol é Ella soy yo. Em português, Ela sou eu. E esse livro é uma linha diferente. Ele trata sobre força feminina Certo, e ancestralidade. A nossa ancestralidade. São heranças emocionais. Exemplo, você tem heranças do seu pai e da sua mãe, sei certo, lá, heranças físicas. Você fala, puxa, olha, você tem a cor do olho do seu pai. certo, Você tem o formato do nariz da sua mãe, sei lá. Nós temos heranças genéticas, certo. tá? Físicas. Você herda a personalidade. Simone tem a Hum, personalidade do avô. E não sei, entende? A é, gente herda doenças. Você também. vai ao médico e fala assim: escuta, tem histórico de diabetes na sua família? Tem um histórico Uhum, de câncer na sua família? certo. Então vamos investigar mais isso, porque a gente herda Uhum. questões de doenças também. E nós herdamos questões emocionais. Ah, Então, às vezes, é um drama excessivo que a gente faz. tá, Então, é muito interessante você tomar consciência e entender se se aquele comportamento emocional é seu mesmo ou se é herdado. tá, De repente você é uma mulher ciumenta, né? certo. Então começa a reparar, sei lá, as mulheres ou os homens que te antecederam também têm esse traço Ah, comportamental. certo. Porque as coisas boas, o que a gente faz? A gente tem que tomar consciência e valorizar. Claro, E validar e honrar isso, né? exato, As coisas que não são legais, a gente toma consciência e rompe o ciclo. certo. É disso que trata o livro. E o Ah, livro ele foi narrado sob a voz da intuição. Você ouve sua intuição? sim, Você ouve? Você tá antenada? muito, Ótimo. Porque a muito. intuição, eu costumo dizer que é uma voz assim, ó, que fala. É a voz de Deus que Sim, sopra, mas sopra de uma exato. maneira muito sutil.
Sim, E você tem que estar com o volume interno bem conectado, senão você não consegue ouvir. sim. O livro ele é narrado sob a voz da intuição. Então eu escrevi isso como se a intuição estivesse contando as histórias, né? Certo, Então são várias histórias de várias mulheres. certo. E aí a personagem principal eu não dou nome, eu coloco como ela, né? Exemplo, eu soprei no ouvido dela para ela não se envolver com aquele. E aí Tá. eu conto a história, né? Ah lá, Então trata de bonitinho. ciúmes, Ah, de traição, de várias coisas intensas, pesadas, olha. bacanas, emocionantes, porque de repente você vai ler uma história e a personagem principal é ela e você fala assim, será que ela sou eu? Será que essa história é Ah, minha? Será que, aham, tá? Então algumas histórias são minhas, outras de outras mulheres que me confidenciaram certo, e me autorizaram para com que eu desse vida e voz a esse evento. certo. Pra gente com o intuito de olhar isso, fala, puxa, olha, eu não tinha reparado nisso. Então, a ideia é ser uma mão forte para as mulheres, né? Ai, que E é um livro lindo. sobre mulheres, mas não é somente para mulheres, os Tá, homens também podem ler. certo. Ai, que maravilhoso. Ai, eu tô honrada, Este gente. é Ah, seu, de primeira mão aí, olha, ó. gente, que graça. Gente, procura nas redes sociais, conhecer um pouco mais o trabalho da Dani. Eu tô tão honrada, tô tão feliz com a tua presença. Eu Tão... também. Gente, que graça, que alegria, que honra. E eu quero agradecer de novo pelo Jota, querido JC, que nos proporcionou esse encontro, É, porque ele que, né, fez esse essa caminho. ponte. Exatamente, né? Então, agora, já que eu recebi tanto carinho, tantos mimos, também é um momento do nosso mimo, né? Nós temos aqui, por conta do programa Você Faz Osasco Bilhar, nós temos um bloquinho que tem o desenho da ponte. Mas, como você convida, então existe um plus, Uau. um a mais Ai, que aqui, tá? legal. Eu não sei se você vai gostar, mas eu gostaria muito que você Claro. abrisse aquela caixa Eba! surpresa. Eu não sei o que você viu, não sei Ah, se você vai gostar, mas enfim, é com claro. carinho para você, tá? Presente. Olha a caixa surpresa. Ai, não acredito. Ó, Gente, que olha delícia. aí a Você sabe que, caixa. ó, quem mora fora sabe o que eu tô dizendo. Hein? Isso É. aqui é raridade, Ah, ó. não tem. Não, claro que não. Como não, gente? Pode Não comer. tem. Claro que pode, olha aí. Ó. Então, esse é o brinde da nossa colaboradora, porque assim, este programa é feito por mim, mas nós temos vários colaboradores, pessoas que nos doam os brindes para poder passar para os nossos convidados. Então, este brinde Hum, é uma caixa surpresa maravilhoso. da Alessandra, a empresa dela é Futebile Personalizados, então você pode procurar Ai, arroba vamos seguir todos aí, no ó. É. Instagram. E os doces são Hum, da Sara e Débora Doces Gourmet. Tá bom, gente? Eu vou passar aqui, vou deixar o contato, mas vai estar todos os colaboradores descritos no vídeo, tá? eu Então, amei. Ó, o pessoal aqui quer saber. olha aí que maravilha, ó. Sara e Débora Doces Gourmet. Então, telefones 983049828 e 947847721. Eu não tenho aqui o arroba, mas eu vou colocar tudo no vídeo, tá? Isso. E temos também, gente, tem uma outra colaboradora muito incrível, uma empresária que também está logo em transição de carreira, Hum. que ela descobriu dentro da ancestralidade dela buscar aquilo para valorizar a mulher negra. Então, ela trabalha com roupas, acessórios afro, e ela tem uma empresa chamada Mais Linda Afro. Então, aqui tem um colar feito a várias mãos e tem uma representatividade da mulher negra na Ai, que sociedade. Então, eu bonito. gostaria muito que você abrisse, então, e aqui tem, abre aqui para Ai, ai, quanto você. presente. Eu gosto. Aqui o povo que vem para cá tem sempre um carinho, tá? Uau, Olha, pera aí. eu acho lindo, gente. Eu tenho de várias cores. E é Ai, tem um assim, é um cartão aqui, trabalho que ó. tem toda uma história, tá? É a Gi Ai, que bonito, ó. Amada, Que autoestima vira rotina. isso mesmo, da Pera aí. Gi Linda. E aí dá para usar com jeans, enfim, a cor, a roupa Ai, que é você quiser. lindíssimo. É É mesmo, maravilhoso, ó. né? É um trabalho lindo, manual, e tem todo o histórico, né? Com Adorei. relação da história e ancestralidade. Que E é uma mulher bonito. guerreira, gente, admiro demais. É uma das minhas fiéis também colaboradoras. Tenho outras, então a gente vai fazendo. A cada programa eu tenho colaboradores Ó, esse aqui com uma diferentes. camiseta assim, ó, pra pôr. Exato.
com Uma um cor jeans também, neutro, com exato, salto. Fica lindo, né? fica. Maravilhoso, tá? Então, é a colaboradorazinha do Eba! Esse vai pra Maisinho. Madrid, hein? Ó. Olha aí, vai É. brilhar na Espanha, olha que Ah. maravilha, tá? E também eu tenho, né, a equipe do cabelo, cabeleireiro, MF Hair Design, eles fazem cabelo, assim, gratuitamente para que a gente possa divulgar. E eles acreditaram no meu trabalho. Simone, a escova do teu programa é presente, é teu, só divulga a marca. Ah, isso é Então, assim, maravilhoso, gente, então a gente. Isso gente é tem por isso maravilhoso. que eu falo que são os meus colaboradores, eu amo demais, então eu tenho orgulho deles, eles por mim, a gente um vai ajudando o outro, na verdade. Claro, é. Esse é o trabalho colaborativo. E tem aqui, só que esse aqui não é para você, tá? Esse Ah. aqui é para o nosso amigo querido Ai, que JC, que eu não podia legal. deixar Ah. de apresentar, de passar para ele, da Fabi Padilha. Então, é cookies artesanais, tá bom? E daqui a pouco eu te entrego, tá bom? Tá bom, querido? Ele Também. merece, ele Mara merece. merece, ela faz ovo de Páscoa gourmet, cookie, gente, maravilhosa. Então, os nossos colaboradores são incríveis, ele já tá mostrando ali que acabou. Ó, Para. É. tá bom, gente. Então, olha, eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu vou pedir para que ela deixe saudação final e depois eu encerro, tá bom? Ai, legal. Quero agradecer. Muito obrigada. Eu adorei te conhecer. Ah, eu também. Legal. Que legal, E, enfim, gente. eu desejo a você e as pessoas que estão ouvindo a gente, né, assistindo a gente, eu desejo sempre saúde. Sim, Né? Acho que saúde física, saúde mental, saúde espiritual, exato. saúde, ó, financeira, Sim. né? E que a gente possa ter clareza para poder tomar as decisões certas, os próximos passos, sejam eles profissionais, amorosos, familiares. Então, da gente levar a vida um pouquinho com mais leveza, com mais alegria. Sim. E é o que eu desejo para você também. Ah, que Ah, eu linda. amei te conhecer. Muito obrigada, viu? Passou super rápido. E que encontro poderoso, viu? Obrigada. Obrigada de verdade. Eu que Vocês podem me agradeço. seguir também no Instagram, obviamente, né? É Arroba isso. Daniela do Lago, tá? E eu sempre interajo com o meu público, então se você tá assistindo, manda uma mensagem aqui, que eu vou amar. Isso mesmo. E quando for publicada, por favor, faça comentários lá no vídeo, porque dá mais Isso, engajamento. Porque os vídeos chegam como chegou para ele, né? Que eu falei. Através disso, né? Exatamente. O algoritmo chegou até o JC, ele nos contatou. Gente, uma coisa, olha, posso falar? É uma providência de Deus, tá bom, gente? Eu não conhecia nenhum dos dois pessoalmente, nem nunca, e Deus providenciou este Esse encontro, encontro. tá bom? É isso Que que eu tenho para legal. dizer para vocês, tá bom, gente? Isso que o programa faz, gente. Então, aqui portas abertas para pessoas do bem, pessoas que constroem como você constrói, tá bom? Como o JC constrói, que o JC tem o trabalho de fazer pontes, como ele fez com a gente hoje, tá? Então, agradeço demais, tá, querido? Gratidão eterna para você, que Deus abençoe. E quero agradecer também os nossos queridos, nossos produtores, Ismael, o Adriano, o RC, que fez o primeiro convite lá atrás, o Bruno, e daqui a pouco ele vai chegar, meu filho, sempre nos dá apoio aqui bastante, ele é meu braço direito, né? E a você, colaborador, você também que está nos assistindo, nos ajude a compartilhar para que essas histórias cheguem a muito mais pessoas, gente. Eu sei que esse trabalho é construído com amor, com suor, com muito trabalho, porque eu faço com responsabilidade, carinho e dedicação para passar para você uma missão de vida, que é passar amor, passar carinho e passar histórias de vidas positivas, que o mundo tá tão cheio de tragédia, de doença, de coisa ruim. Não, aqui só tem coisa para cima. Tá bom? Gente, beijo, tudo de bom e até o próximo programa. Você faz Osasco brilhar. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. Osasco
coração.